podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, podcast número 27, hoje com a presença iluminada de Raimundo Carreiro e de nossa amiga, falando dos Estados Unidos, Kátia Bandeira de Mello Gerlach, também Mauro Damer e André Del Fuego. E também a presença, não menos iluminada, de Marilena de Castro. Vamos começar por André Del Fuego. Olá a todos, um beijo imenso para o Raimundo Carreiro, uma alegria estar aqui compartilhando, querido, amado. Desde o começo da pandemia, eu tenho seguido, através de lives e de perfis, alguns travestis e algumas drags, né? E conhecendo, uma me levando a outra, né? Então, eu comecei por Suzy Brasil, que me levou a Karina Carão, que me levou a Lorna Washington, que me levou a Luísa Gasparelli. E aí, outro dia, eu comecei a acompanhar a vida delas. Então, outro dia foi aniversário da Luísa Gasparelli, que é o Luiz, tem 57 anos. Uma festa ali com a mãe muito idosa e tal. E as conversas, elas vão falando sobre as dificuldades de figuras que trabalham, artistas da noite, né? Nesse momento. E de uma rede de apoio muito interessante que acontece entre elas também, né? Então, assim, figuras que ajudam com cestas básicas, uma generosidade em dividir, através da live, os perigos da noite, né? E do fato de ser um homem que se veste, se coloca num personagem de mulher, a violência que isso traz e tudo mais. Outras duas drags me chamaram a atenção, uma que eu conheci essa semana, uma tem um tempo já, que é a Rita Von Hunt, eu acho que todo mundo meio que já conhece, é um professor, mas ele é uma drag, e ele ele tem um canal chamado Tempero Drag, em que ele fala sobre ideologia, consciência de classe, sobre educação, sobre racismo, em vídeos em que ele, como professor, além de fazer uma análise de pontos do país, assim, deixa uma bibliografia. E conheci essa semana uma travesti negra, que é a Bira. E a Bira tem um canal chamado Algoritmo da Imagem, que faz uma análise semiótica e estética de coisas, por exemplo, a herança que importa. É um vídeo interessantíssimo e que analisa, por exemplo, o PT. Então, o Partido dos Trabalhadores, que tem entre os seus nomes mais importantes sobrenomes como Matarazzo, Buarque de Holanda, Alckmin, né? E dizendo que são assim, os quatrocentões de um capital político. Ela vai fazendo uma análise, por exemplo, da pequena ascensão social. Então, por exemplo, de um menino que é um motoboy, que o vizinho dele consegue ser o primeiro cara a fazer a faculdade e vai para o bairro vizinho, que é um pouquinho melhor, só que ambos gastam o seu dinheiro no mesmo shopping, na mesma loja, que é a Zara. E daí ela começa a fazer uma semiótica sobre isso, tentando mostrar, enfim, quebrar as ideias de marca, e as marcas, assim, marcas políticas, marcas sociais, e tem um outro que é ótimo, que é o mito da garagem, que é a ideia de que bilionários saem de garagens, como Steve Jobs, Bill Gates, ou alguém que sai como um camelô, como o Silvio Santos, e monta um império, né? Então, o mito da garagem como uma falsa meritocracia, como se não houvesse entre esse camelô e essa garagem uma série de redes que tenha levado até, enfim, a esse topo, ao bilionário. Não é alguém que tenha feito uma pequena ascensão social e que vai gastar na mesma área, é alguém que, para o bilionário, não é? Então, assim, e é muito interessante, são duas drags que têm canais no YouTube sobre política, educação, e que são muito interessantes, e eu tenho acompanhado esse universo, que não era tão próxima, das drags e dos travestis. Mauro Damer. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo, tá? Para os ouvintes, para os participantes, né? Cara, sabe que essa semana me chamou a atenção um negócio importante, que é o seguinte: a pandemia do coronavírus aqui em São Paulo, o isolamento acabou, o governo propôs uma abertura de vários negócios, né? Tá planejando a abertura das escolas e de comércios, né?
E tem uma coisa que estava me chamando a atenção, que não está diminuindo os casos de mortes, de novas contaminações. Então, tem alguma lógica que escapa à própria lógica da razão, vamos dizer assim, né? O Estado abriu o comércio. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que apareceu nas notícias é que o Dória, o governador de São Paulo, ele está recebendo assessoria de um grupo de inteligência que se chama Boston, não vou me lembrar o nome agora, mas é um grupo americano, são 2 grupos americanos que estão dando assessoria para estratégias de enfrentamento à pandemia. E aí eu fiquei pensando que, por exemplo, os Estados Unidos também estão o Brasil e os Estados Unidos estão conduzindo o mundo ao pior resultado político e sanitário da história, né? Os 2 governos que estão conduzindo a população à morte, né? Estão lidando. E aí eu fiquei pensando nessa lógica que o Brasil perdeu a inteligência, né? Perdeu essa pandemia, além de tudo, o governador do maior estado do país está recebendo em consultoria, estratégia de tratamento da Covid, de grupos que não são ligados à saúde pública, que não são ligados nem mesmo à saúde, mas são ligados muito mais a estratégias de situação de risco, muito mais ao marketing publicitário da política do que propriamente de soluções de Estado, né? E aí eu fiquei chocado com isso, cara, porque no fundo veio junto numa semana em que a gente viu o papel do FBI junto à Lava Jato na montagem de toda a peça acusatória, acompanhando todos os passos da Lava Jato, a revelia da lei, né? A revelia do ordenamento jurídico, até, eu acho, né? E aí me chamou a atenção que essa pandemia e esse tempo que a gente está vivendo quase que o assassinato da inteligência brasileira, o suicídio da inteligência brasileira. Os homens que estão no poder hoje no Brasil, eles estão a serviço de algo que não está aqui, né? Uma empresa americana, ela não tem compromisso com a população brasileira, ela tem compromisso com os resultados econômicos dela lá nos Estados Unidos, com os investidores deles lá nos Estados Unidos. E talvez me ocorreu que essas empresas estejam dando a consultoria muito mais para justificar seus prognósticos errados, equivocados, do que para poder, de alguma forma, encaminhar a solução do problema no Brasil, né? Então, isso me chamou a atenção, essa linha frágil, assim, que a gente está enfrentando no Brasil e que, antes de tudo, é uma espécie de perda da inteligência, assim, suicídio Sim. da inteligência. Entendeu? Bom, vamos ao nosso convidado, então, Raimundo Carreiro, meu caro. Seja bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Tanto é que eu fiz questão de chamar a Kátia Gerlach, que é uma querida amiga, grande escritora, com quem eu sempre conversei sobre a sua obra, Raimundo. Raimundo Carreiro, o que chamou a sua atenção nos últimos dias? Olha, diante de tudo que o Mauro e André falaram, principalmente Mauro, é o espanto diante da estupidez desse país. De repente, nós estamos sendo levados para o pior dos resultados, convivendo com o drama, a angústia e a dor. Mas me preocupo muito também com aquela guerra contra as crianças no Rio de Janeiro. Aquilo ali é o mais espantoso que eu vi nos últimos tempos. O pessoal ali usa a brincadeira de matar meninos. Tanto que o meu livro próximo já está com capa na editora, deve estar saindo rapidamente, vai se chamar Estão Matando os Meninos, que poderia ter outros títulos, porque o segundo conto do livro é assim: Meninos ao alvo, atirem. Aí começa assim com uma escola onde tem uma faixa que diz aqui: é escola, tem menino, pode matar. Quer dizer, o pai dos meninos chega à conclusão que, ao assinar a matrícula de um filho, está assinando o atestado de morte da criança. E eu estou falando da infância. Estou falando dessas pessoas, dessas criaturas inteiramente e completamente desassistidas, sem que o país dê um único passo. É verdade que isso vem há muito tempo, mas está aumentando seriamente. Neste mesmo livro entra uma novela chamada O País do Ódio, que é também algo inteiramente inacreditável. O país é dirigido pelo ódio.
E não é uma coisa inventada pela esquerda ou criada por nós, não. A Joyce e depois o Bibiano falaram muito claro nisso. E a atuação dele e das princesas, o presidente e suas princesas, a princesa só fala em ódio. É uma coisa incrível, dolorosa, de forma que é espantoso, é completamente espantoso. Mas, Mauro, uma coisa, eu estou gostando muito dessa pandemia, porque eu estou ficando em casa e ninguém quer mais ficar em casa do que um escritor, porque pode escrever, né? Pode escrever, pode pensar. Eu estou lançando esse livro, estou escrevendo já outro chamado A Luta Verbal, que é um ensaio sobre a literatura brasileira. A pandemia vá direto para o inferno, porque eu estou me salvando. Muito bem, Raimundo. Que bom tê-lo aqui. Nossa querida Kátia Gerlach, você está no Canadá, você está nos Estados Unidos? Eu estou aqui em Vermont, quase no Canadá, a 2 horas de Montreal, na fronteira, inquieta com os ursos, porque esse verão aqui é o verão com a maior quantidade de ursos. Eu já vi 2. Eu fiquei pensando, eu fugi da pandemia, mas eu posso ser pega pelo urso. Mas não, tenha cuidado que você é a nossa embaixadora na ONU. Pois é. Mas é muita coincidência, o Raimundo e eu, nós somos conectados cosmicamente, porque justamente com Alexandre Stout a gente lançou a coletânea de contos em homenagem às crianças vítimas de bala perdida no Rio, que é um tema para mim fundamental, que é uma coisa muito pessoal. Cada criança que morre, que sai nos jornais, sem nome, sem nada, porque eles só põem a idade, morreu menina, morreu menino. Nessa coletânea que a gente organizou, a gente incluiu o nome das crianças e os autores, então, fizeram textos em homenagem às crianças mortas, porque são crianças que já perderam a vez, né? Já perderam a chance de vida. Coincidência o Raimundo ter tocado nesse assunto. Sim. Que dói muito, e eu tenho vergonha, confesso que eu tenho vergonha, e eu me sinto responsável também, como brasileira, sim, do nosso fracasso. Nós fracassamos, eu sinto que eu sinto isso do ponto de vista pessoal, eu sinto um fracasso, e eu sinto do ponto de vista coletivo. Nós fracassamos com as nossas crianças. É um país que não põe a criança em primeiro lugar. Numa nota boa, uma coisa que me aconteceu durante essa semana, porque é que eu comecei a participar do Mundial de Escritura da Argentina. No princípio eram 5.000 pessoas registradas, e por dia a gente escreve 3.000 palavras, e me causou muita inquietação o tema de ontem, porque ontem era para a gente escrever sobre rituais. Que rituais que a gente tinha? E eu descobri que eu não tenho ritual, porque eu não gosto de ter rituais. E eu acho que a criação da escrita, da arte, justamente requer essa ausência de ritual, de uma certa maneira. Embora tenha escritores que sigam muitos rituais, mas para ser criativo, para mim, eu preciso não seguir ritual nenhum. Sim. Bom, você podia explicar para nós um pouco o que é esse projeto? É organizado pelo Santiago Lach, lá de Buenos Aires, e no princípio são 5.000 participantes, mas depois vai diminuindo, porque nem todo mundo aguenta escrever, e nem é tanto, são 3.000 caracteres, a menos de 1.000 palavras por dia. Eles dão temas, os vídeos estão até no YouTube também, é bastante interessante. A gente é dividido em equipes, e no meu grupo tem colombianos, peruanos, brasileiros, e cada dia a gente cria um texto diferente. É bastante animado. Agora, o pessoal da língua espanhola não lê tão bem o português, o que é uma frustração para a gente que é brasileiro. Sim. Que a gente consegue ler o espanhol tão bem, e ele já... De modo que, acho que porque no final os textos são escolhidos. Eu imagino que brasileiros não tenham textos escolhidos por causa da língua, né? Mas não importa, é divertido. Sim. Bastante divertido. Eu acho muito bacana isso que você tem, Kátia,
de estar conectada com vários lugares, vários núcleos de criação literária e espaços no mundo inteiro. Eu acho isso muito bacana. Essa semana me chamou bastante atenção, conversando com Raimundo Carreiro pelo telefone. Em algum momento, Raimundo disse uma frase poderosa: no Brasil, matar menino é festa. E eu vou guardar essa frase porque a forma como você me apresentou, no meio de uma conversa, nós falando sobre o desastre atual brasileiro, aquilo me impactou de uma maneira e, de fato, Raimundo, aguardo com ansiedade o seu novo livro e terminei agora à tarde o Colégio de Freiras e no segundo bloco vamos falar um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho e eu ainda estou impactado porque praticamente li todos os seus livros e é incrível isso de você enfrentar uma obra nova de um autor que você conhece profundamente, respeita, e esse autor conseguir ensinar-lhe coisas novas ainda e impactá-lo também com construções e olhares e leituras. Isso é realmente uma façanha e não há dúvida de que você é, sim, um dos grandes nomes, talvez o grande nome hoje no Brasil. Raimundo é o nosso mestre. Amigo de todos, amigo de mestre todos. E amigo. Amigo do coração. O que me importa, em grande sentido, é a amizade. Eu quero dizer que essas palavras de Paulo me deixam muito feliz e muito inquieto, porque não é só uma grande responsabilidade, como é um esforço enorme que eu faço para construir uma obra que seja, ao mesmo tempo, vaidosamente grandiosa e, ao mesmo tempo, válida na denúncia e no questionamento da vida brasileira. Só para fechar essa questão do seu livro, Raimundo, essa vitalidade, essa explosão, essa crueza e crueldade narrativa que só um mestre consegue sustentar, eu fico comparando, assim, por exemplo, porque eu leio muito os contemporâneos, né, os jovens que me ensinam, me impressionam bastante, mas esse vigor da abordagem que você vê, ela é bem rara na literatura brasileira contemporânea. Bem, uma coisa que eu queria, para fechar o bloco, é destacar o crescimento dos movimentos neofascistas no Brasil. Nós, por uma pesquisa feita na Unicamp, por Adriana Dias, foi identificado o crescimento de membros desses núcleos, dessas células neofascistas, que eram, no final do ano passado, 5.000, agora saltam para 7.000 em estudo que foi até maio. E nós temos na configuração assim mais evidente, nós temos o aumento desses núcleos neofascistas em São Paulo, e São Paulo, então, tem 102 células de grupos, não é, que tem esse pensamento, essa inspiração neonazista, e depois Paraná, que superou Santa Catarina, e hoje tem 74 grupos, enquanto Santa Catarina tem 69. Eu já falei aqui muitas vezes o quanto me impressionou esses meus 3 anos morando em Garopaba, nesse convívio rotineiro com as comunidades, com os pequenos municípios de Santa Catarina, como esse pensamento neofascista ele é poderoso e repercute entre os jovens de Santa Catarina. Eu acho muito curioso que num país negro como o nosso se sustente esse tipo de entendimento, e aqui na capital nós tivemos manifestações recentes, e isso é chocante, e isso, digamos assim, numa análise mais racional, só confirma o impacto que é você ter um presidente da República que sustenta uma visão e sustenta a amizade, dá suporte, como fez Donald Trump e faz o Donald Trump nos Estados Unidos, para pessoas de extrema-direita, de uma linha que sustentam xenofobias, preconceitos, intolerâncias. E isso eu imagino que no quadro da disputa geral brasileira vai ajudar de uma forma positiva a tomada de uma consciência que é lenta, paulatina, mas eu acho que vai fazer algumas pessoas que não querem enxergar a enxergar. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos para o segundo bloco, onde a conversa é mais caótica e podemos dar mais atenção aos nossos convidados.
Podcast, de modo geral. Voltando aqui com o segundo bloco do podcast, de modo geral, não tenho como deixar de fazer uma pergunta ao Raimundo Carreiro, baseado um pouco nesse romance recente, quando a personagem, a certa altura, diz que está doente de paciência. Eu queria lhe perguntar, Raimundo Carreiro, no Brasil hoje, com toda essa crise pela qual passamos, diante do comportamento brasileiro contemporâneo, o que seria estar doente de paciência? Justamente isso, você acertou justamente essa questão. Está aguentando todo esse peso na costa, está justamente levando todo tipo de porrada e não responder. Nós não respondemos nada. Nós não temos uma posição, nós não temos uma política organizada que responda a tudo isso, a esses grupos neonazistas, a esse senhor presidente que não tem nenhum respeito por ninguém, que faz da presidência uma brincadeira e, para usar uma expressão nordestina, uma chacota. Tem que respeitar o povo, rapaz. Não é só eu, você, nosso grupo e outras pessoas. Tem que respeitar esse país que precisa muito disso. E nós estamos doentes de paciência, nós não aguentamos mais. Nós estamos quietos e calados. E outra coisa que eu quero dizer é justamente isso. A literatura brasileira está, com raras exceções, muito quieta, muito arrumadinha. A literatura brasileira tem que ser mais agitada, mais rebelde, tem que gritar mais, tem que enfrentar mais essas dores. Está muito arrumadinha, muito bonitinha. A literatura brasileira hoje é o bibelô da cultura. André Del Fuego. Vocês estão me chamando tanto de mestre que eu vou terminar acreditando, por favor. Mas acredite, Raimundo. Acredite, meu caro. Não é verdade? Vamos ver. É verdade. Vamos ver, então. Eu quero perguntar a você, que é mestre, sim, acho que são as pessoas que aprendem com o mestre que dão esse título, não é? Esse é o título digno de se receber. E daí você, ontem numa live, você estava comentando exatamente sobre pessoas que foram para você um guia como Suassuna, e você disse isso com tanta alegria, com tanta emoção, e você é uma pessoa que também transmite essa arte, esse artesanato, essa coisa que a gente não consegue ainda definir o que é ser a literatura, não é? Daí eu queria comentar, que você comentasse um pouco dessa sua relação com o seu aprendizado, do seu caminho. Olha, eu tenho o costume, você ouviu também ontem, de dizer assim: eu sou um filho querido de Deus, porque ele me trata muito bem. Ele me trata muito bem. Eu tenho tido muita sorte. Eu era roqueiro, vocês sabem disso. Eu toco saxofone, eu sou músico desde a infância e tenho disco gravado e tudo mais. Então, veja bem, quando eu comecei a viver aí pelos 7, 8 anos, além da minha magnífica mãe, que me criou com um carinho imenso, imenso, e minha mãe era uma matutinha lá do sertão do Ceará, que tinha uma visão do mundo incrível. Mamãe queria que os filhos fossem músicos, mamãe queria que os filhos fossem escritores, e ela gostava demais disso. E minha mãe foi quem me ensinou a ter carinho com as pessoas que se aproximam de mim e me dão alguma coisa de importante e de enriquecedor. Eu tinha terminado de tocar numa banda chamada Os Tártaros. Saí da banda, fui para casa e escrevi um romance. Como é que eu fui jornalista? Eu estava em casa, num apartamento, sentado no quarto. Daqui a pouco eu tinha 19 anos. Aí eu me lembrei assim: eu estou ficando velho e não fiz nada na vida, com 19 anos. Aí fui ser jornalista. Pois Deus abriu a porta, eu fui de Pernambuco e fiquei lá trabalhando 30 anos. Comecei uma cobertura no mato, também no sertão da Paraíba, de uma menina que veio Nossa Senhora. Quando eu voltei, quando eu procurei a Ariano, eu recebi um carinho enorme. Ariano, eu chegava a ficar em casa pensando: por que a Ariano gosta tanto de mim? Quando eu procurei a Ariano, eu não conhecia a Ariano nem de foto. Naquele tempo, na década de 60, não era fácil jornal procurar foto de ninguém.
Quando eu cheguei na casa de Ariana, ele disse, vem aqui em casa, eu fui. Quando eu cheguei lá, me sentei, aí fiquei pensando, meu Deus, como é esse homem? Qualquer pessoa vai aparecer aí e vai dizer, eu sou Ariana e eu vou acreditar. E aí fiquei procurando um sinal que me mostrasse quem é Ariana. Aí vi uma cadeira de balanço com um paletó e uma calça. Aí bem grande, eu digo, o homem é alto. Aí quando ele chegou, apareceu, a gente conversou, e ele ainda me presenteou com um livro chamado O Lazarilho de Tormes, e depois Os Demônios de Dostoiévski, que eu fiquei maravilhado. Pois bem, além de ariano, foi amigo meu assim, fim de me fazer tudo por mim. O homem hoje mais criticado do Brasil, chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire era já uma pessoa extremamente famosa no mundo inteiro. Ele já era ser inglês da Casa Imperial, e este homem da Casa Imperial Inglesa, eu ligava assim, 10 da manhã e dizia, Gilberto, eu escrevi um conto. Ele disse, venha para cá. Aí ia para a casa dele para ele ler comigo e dizer assim, faça assim, faça assim. De estar comigo o tempo todo. De forma que eu tenho que dizer a você que o meu carinho, eu sou apaixonado pelos meus alunos, todos. Tenho uma paixão incrível por todos. Tenho um afeto enorme. Me lembro de todos os dias, todos os instantes. E sempre eu tenho um episódio que Paulo talvez não se lembre, nem interprete como eu vou falar. Uma vez me convidaram a mim e a Paulo para fazer um debate na livraria Loyola de São Paulo. Eu imagino que havia aí alguma maldade, porque Paulo é um escritor, como se diz a história, de rasgar a fantasia, de jogar o mundo ao léu, de tocar na ferida com grande esforço, um Kerouac brasileiro, digamos assim. Pois bem, e eu, preocupado com meus conceitos literários rígidos, eu imagino que alguém chamou a gente para a gente terminar brigando, os dois trocando tapa um com o outro. Mas eu senti um grande respeito em Paulo, tratei Paulo com um grande respeito que eu costumo ter, não só por ele pessoalmente, mas com todas as pessoas que escrevem. Gosto muito de todas as pessoas. É isso, André. O meu afeto é esse. É porque eu recebo também tanto afeto que eu não posso me dar o luxo de ser um chato. Até porque chato por quê? O que é que eu sou na vida, meu Deus? Eu sou apenas um escritor insistente. E vamos em frente. Obrigado pela pergunta, minha amiga André. Viva! Perfeito, Viva, Raimundo. querido. Grande abraço, velho Paulo. A gente te ama, Raimundo. Kátia Gerlach. Embora o Raimundo tenha acabado de falar que a escrita dele foca no Brasil, o que mais me impressiona realmente na escrita do Raimundo é a universalidade. O que eu acho mais incrível é como ele trata a alma. Sempre que eu leio os textos do Raimundo, eu sinto que tem uma conversa além, uma conversa entre almas. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o demônio e a alma. Olha, para mim, desculpa, é tão ruim falar dessa figura, porque, ao contrário de muita gente, eu sou um sertanejo e acredito que ele existe e que incomoda. E o que é que a gente faz? Não se lembra nem dele, nem pronuncia. Aqui em casa eu digo, não diga esse nome, não diga. Porque vai que ele confunde com invocação e vem, quer conversar com ele. Não é confundir, não. Muito safado. Esse é muito safado, é arteiro. A gente tem que ter muito cuidado. E minha obra não depende dele para nada, porque eu não dependo dele para nada. Eu dependo do bem, eu dependo do amor. Eu acho que o melhor elogio que você fez a mim hoje foi dizer que minha literatura é universal. Porque a minha alma, a minha obra, como você examinou muito bem, ela é escrita para a construção do ser. Eu quero construir o homem, eu quero construir a alma. Eu quero estar na alma do leitor. De forma que é assim que eu trabalho, é assim que eu escrevo. Eu não penso, naturalmente, em contar uma história. Eu não sei contar história. Se vocês lerem meu livro, vão ver muito bem isso. Eu sei investigar a alma. Se eu contar uma história, todo mundo conta uma história. Eu quero investigar a alma. Eu quero estar dentro da alma humana e compreendendo e amando. Eu sei que a alma humana é desesperada, é chorosa, é angustiada. Mas se eu não for capaz de compreendê-la e colocar no colo, como é que vai ser? Né? Se nós, artistas, não colocamos a alma no colo, quem coloca? Vamos construir uma grande vida
não só uma grande obra. A grande obra é vaidade. Construir uma grande obra, soprar na alma das pessoas e estar com ela, viver junto com a alma humana, já é o grande desafio do artista. Eu quero lhe dizer isso, que aquele bicho não chega perto de mim, não, que eu não deixo. Mas a alma humana é uma das coisas que mais me faz chorar mesmo. Até porque eu sou chorão, que sou a peste. Eu choro por qualquer coisa. Então, a minha lágrima é a lágrima em torno da alma humana. Aliás, Paulo lembrou-se da frase que eu disse, olha, matar menino no Brasil é uma festa. É mesmo, porque depois a lei, diz um personagem meu, vai tomar uísque em Copacabana e se esquece dos meninos. Os bandidos vão fazer festa na laje e os meninos estão mortos. E nós estamos aqui, destroçados. Porque cada menino desses que morre é uma parte significativa da nossa alma que vai com eles. Né? De forma que vamos investigar a alma humana e a alma, e assim será a nossa literatura. Vamos em frente. E, Raimundo, como seria a alma dessas pessoas, então, que vão para a festa? Não é alma, não, um pacote. Não é alma, não. A alma é outra coisa. É um pacote Raimundo, embrulhado. E a Nossa Senhora, Raimundo? Se o demônio você não chama... Minha mãe querida, minha mãe idealizada, está aqui, olha. Eu estou aqui pertinho aqui, mas estou com o meu terço aqui, ó. Eu rezo todo dia, isso não é uma coisa que acontece. Não, eu rezo. Eu rezo e adoro rezar. E adoro chamar. Vinde, Senhor Jesus. Gosto de chamar. Por quê? Porque eu nasci no sertão. E quem nasce no sertão, inevitavelmente é religioso. Não é questão de querer e achar bonito. Não, é de se envolver, de se entregar, de se jogar. É isso. Eu sei que há um preconceito muito grande contra a religião, eu sei. Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem Deus, não conhecem Nossa Senhora, não conhecem Jesus. Você agora falou muito bem. Eu ia terminar esse programa, tentei ter falado nela. E isso não se faz. Nossa Senhora é quem sustenta a minha vida. Todos os riscos, todos os problemas que eu passei na minha vida foram evitados, Nossa Senhora. Se eu rever a minha vida hoje toda, eu revejo a história de Nossa Senhora na minha vida. Muito obrigado, Andréa, por ter me lembrado de falar. Raimundo, meu amor, você fala da religião com esse tom, assim, com essa epifania. Você tem essa epifania escrevendo? Tenho. Quando eu escrevo, eu tenho convicção que tanto Jesus como Nossa Senhora, como meu Divino Espírito Santo, estão comigo. Eu, aliás, devo dizer assim, quando eu me sento para escrever, eu digo assim, meu Divino Espírito Santo, fazer que eu só possa pensar, escrever e publicar o que possa engrandecer ao Senhor. Minha filha, você não sabe o que é Dona Maria. Dona Maria é minha mãe. Minha mãe, ela me deu esse carinho pela igreja, ela me deu esse carinho pela religião. Olha, você não duvida o que minha mãe é capaz de fazer, não. Viu? Minha mãe muda muito o destino da terra. No meu coração, ela está o dia todo, na vida toda. E olha que mamãe não tinha nem 1,60 m. Enquanto papai era um touro que pegava com um braço só 200 quilos. Papai pegava um pacote de tecido, que papai vendia roupa. Papai pegava um tecido com 200 quilos e levantava, com um braço só. Agora, era um homem incapaz de uma grosseria. Papai era incapaz de uma grosseria. Eu, quando morava lá em Salgueiro, quando era menino, às vezes eu, adolescente, brigava com a namorada, brigava com uma coisa, e corria para a loja, porque a loja era o meu recanto de convivência. Entrar na loja do papai, ficar lá no fundo da loja, e ele vendendo tecido, vendendo roupas. Daí a pouco ele me percebia. Aí, até o fim da loja, chegava perto de mim e, com uma voz bem afetiva, perguntava: você está triste, meu filho? Estou, papai. Depois a gente conversa. Nunca mais conversava, mas aquilo ali, para mim, era a coisa mais bela e mais extraordinária que podia acontecer. Meu pai me percebeu. E meu pai percebeu minha tristeza. Isso é muito... Ah, meu Deus, eu estou chorando. Desculpe. Desculpe, por favor. Você acha que cada mulher tem um pouco de Nossa Senhora? Tem, sim, não tem atividade. Olha que eu tratei de um tema agora, que é um tema muito difícil. Eu escrevi Colégio de Feiras, como se diz a história, com o coração na mão.
E a face da igreja é a face da Nossa Senhora. Então, toda mulher tem a face de Deus. Não tenha nenhuma, não tenha nenhuma dificuldade de aprender, de respeitar e de compreender isso. A mulher é a face de Deus. Não há nenhuma dificuldade nisso. Nenhuma dificuldade de entender. É ela, é Nossa Senhora. Ela que lança luzes sobre as nossas obras. As pessoas acham que gostar da igreja e amar Nossa Senhora é uma coisa babaca, otária, besta. Eu sei de tudo isso, mas é o meu jeito de viver e Nossa Senhora é que alimenta a minha alma. Além, naturalmente, de Madalena, que está aqui perto de mim, né? Porque esse isolamento, essa Covid é muito boa porque me faz ficar com Madalena. O que é que eu quero mais do que isso estar com Madalena em casa? Quero muito mais. Quero mais do que isso, não. Minha riqueza está resolvida, está aqui. E a gente Que lindo isso. Que lindo isso, Raimundo. É uma grande poeta, tem 2 livros publicados, todos muito bons. Trabalha muito, escreve muito, tem muito carinho com a literatura. Não é? Depois eu vou pedir, Marilena, para você ler uma poesia lá no final. Você poderia ler para nós depois? Pode ser? Sim. Tá ótimo, querida. Tá. Depois, tranquilo. Mauro. O Recife, essa turma de você, citou o Suassuna e o Gilberto Freire também, são uma espécie de eixo inventivo do Brasil, assim, que ao longo do século XX inventaram um Brasil, assim, né? Um Brasil que não estava escrito, que não estava ali, vocês de alguma forma inventaram isso. Então eu queria ver, assim, queria entender para ti o que era ser um escritor no século XX. Como é que tu vê isso, essa invenção de vocês ali, desse teus turma próxima, assim, em relação ao século XXI, entendeu? Como é que tu vê hoje aquele projeto de construção de Brasil, aquela invenção daquele Brasil, e como é que tu vê isso hoje, assim? Nós temos que ter muito trabalho para reinventar esse país, para recolocar, digamos, nos eixos e na realidade. Porque é um país rico, extraordinário, e você, lá em São Paulo, me diz uma coisa que é fundamental. O Nordeste, nesse ponto, exerce um papel muito importante, muito gratificante e muito sério. É verdade que somos todas pessoas que criamos e que inventamos o Nordeste. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, fui procurar Ariano. E Ariano estava lançando justamente A Pedra do Reino. Um livro daquele, ele enlouquece qualquer menino. Eu era um adolescente e Ariano, rapaz, aquilo para mim era uma coisa tão louca que eu não sabia o que dizer. Era a fantasia do mundo, o grande mundo, esse mundo cheio de afeto, cheio de amor, que nós, Mauro, vamos construir a toque de muito sacrifício, mas não tenha dúvida. Ele merecerá mais porque, justamente pelo nosso sacrifício e pela nossa vontade, pela nossa obra. Eu quero lhe agradecer muito a oportunidade de dizer isso, porque eu gosto muito de São Paulo. Eu tenho muita saudade de São Paulo quando não estou em São Paulo. Eu tenho afeto por São Paulo. E eu fui criado assim, para odiar São Paulo. Quer dizer, aquilo ali é uma máquina, não presta não. Não vai lá, não. E a primeira vez que eu vim a São Paulo foi em 1987. Eu já era um homem e fui para um hotel chamado San Rafael, que até disse que desapareceu, que era no centro da cidade. Aí, quando eu acordei de madrugada, eu disse, meu Deus do céu, eu estou em São Paulo. Aí comecei a me aperrear, que lugar é esse? Aí abri a janela, tudo longe, tudo distante, umas avenidas enormes longe. Mas, graças a Deus, esse desapego passou e eu comecei a amar São Paulo muito grandemente, muito. É claro que temos também o afeto do Rio de Janeiro. São Paulo e Rio são como 2 namorados de mão dada. São Paulo de um lado, o Rio do outro. O Rio é uma mulher carinhosa, afetuosa, trata muito bem a gente, trata todo. Eu também fui a primeira vez ao Rio por essa época e eu tinha um amigo extremamente afetuoso, chamado Odílio Costa Filho, que era uma pessoa magnífica, extraordinária, que também me deu muito afeto, me recebeu muitíssimo bem e escreveu um artigo inesquecível no jornal Última Hora, que ele dizia no meu primeiro livro chamado
a história da nossa solidariedade. Se a pessoa ocupar bem minha obra, vai ver que minha preocupação com a mulher é muito grande. Eu tenho a mulher como um grande afeto, até porque eu fui criado numa casa com 5 mulheres, minhas irmãs, e mais minha mãe e mais uma prima chamada Antônia. Na minha casa só tinha mulher. Eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Não, eu sou o penúltimo. O meu irmão Felipe morreu faz pouco tempo, cometeu a besteira de morrer. Eu digo todo dia, rapaz, esse menino cometeu a besteira de morrer. Essa besteira não se comete. Então, acima de mim tem todos os meus irmãos, toda a minha casa, todos os meus parentes, mas eu me dedico a eles com grande afeto, mesmo os mortos. Ainda tem vivo Manhã, que é a mulher, uma das minhas irmãs que me criou, chamada Geralda, que era um afeto, me criou com um carinho tão grande. Minhas irmãs Marianária, Lenilce, Margarida, ainda estão vivas. Lá em casa só tem homem agora, eu. É tanto que eu digo brincando, agora não posso mais voltar atrás. Agora o homem da casa sou eu e tem que ir até o fim. Né? Então, muito obrigado a vocês que estão me tratando com um afeto tão grande que eu até me esqueci de minhas dores. Que eu tenho umas dores nas costas que me maltratam um bocado. Mas com vocês, eu só posso ser feliz. Eu não tenho nem dor para reclamar. Eu cometo o grave erro junto de vocês de deixar de ser escritor, porque aí eu não posso. Eu preciso de uma dose boa de angústia e de dor. Pesquisando para o podcast, eu li várias, na verdade, resenhas sobre o teu livro Colégio de Freiras. E depois, quando eu terminei de ler, há pouco, eu percebi que raríssimas delas conseguem apresentar a complexidade dos perfis, as contradições e a riqueza, a profundidade das personagens que você cria nesse romance. O Colégio de Freiras, nas resenhas, ele aparece muito como uma espécie de denúncia, né, de plano chapado, de personagens agregadas dentro de uma temática de denúncia. E, na verdade, o livro é muito, mas muito mais do que isso. E eu acabo a leitura desse teu livro, Raimundo, com a impressão de que eu li outra coisa, sabe, do que eu encontrei nas resenhas. Mas eu não quero botar isso em destaque. Eu quero, aproveitando essa riqueza das tuas personagens, em determinado momento, uma delas diz, ou comenta, ou projeta na sua narrativa: tem coisa que ofenda mais do que a beleza? Ela pergunta. Eu queria que você comentasse um pouco. Será que essas pessoas perversas, essas pessoas que dominam o cenário hoje, né, e são de extrema direita, elas se ofendem com a beleza da arte? Mas com certeza. Não é só eles, é todos, no mundo inteiro. Você está lembrado da velha história de Picasso? Picasso estava em Nova York, numa exposição da Guernica, e um general nazista se aproximou, olhou assim e disse: foi o senhor que fez isso? Ele disse: não, foi os senhores. Eu construí a beleza. Quem fez a guerra foi os senhores. Então, eu não fiz nada, eu só fiz interpretar a estupidez dos senhores. Porque é isso, Paulo. A beleza ofende. Você vê que esse governo tem por ênfase acabar com a beleza. Não é só a cultura, não, porque a cultura é aquilo que está mais próximo para incomodá-lo. Ele está incomodado com a alma, porque a cultura, vamos voltar a isso, a cultura é a alma, é a transcendência do espírito humano, de forma que incomoda ele, incomoda a todos os outros, porque ele não tem a menor noção do que seja a grandeza da beleza. A beleza é magnífica. Daí esses crimes permanentes contra mulheres, as mais belas. Às vezes a gente olha assim: meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de dar um empurrão na beleza dessa? Que aquilo representa o melhor do homem. A mulher, a beleza, inclusive a arte e a cultura, é o melhor que o homem tem. É a interpretação do carinho e do afeto. Por isso que incomoda tanto, Paulo. Por isso que incomoda tanto. Ninguém pode ficar feliz
com a beleza andando na rua. É o que acontece com a gente. Não é verdade? Eu me lembro muito dessa cena, né? Eu gostaria de mencionar um ponto que o Raimundo falou do Brasil como um país de ódio, e realmente impressiona muito na obra do Raimundo o tratamento afetuoso que ele sempre dá às personagens femininas. A gente estava tocando nesse ponto. O Brasil é um país com muitos casos de violência contra a mulher, não é de agora, também não é novidade. Como que o Raimundo vê isso? Esse ódio que o homem que pratica a violência doméstica, ele agora ele está se extravasando na sociedade por um todo? Se o homem conhecesse a maravilha da alma, que é a mulher, saberia viver melhor. Com certeza saberia viver melhor e mais. Desculpa que eu ia dizer melhor e mais, ficou mais melhor, mas tudo bem. Mas é isso mesmo. O que está faltando no mundo é a maravilha da alma. E quando tira a alma, tira a beleza e, portanto, tira a mulher. É preciso ter mais paciência e mais grandeza para resolver todos esses conflitos. Queria te perguntar também uma coisa ainda sobre religião e Brasil. Você disse, puxa, as pessoas tiram como uma coisa menor, eu não tenho vergonha de dizer da minha religiosidade. E a gente sabe que a religiosidade de pessoas, por exemplo, vamos falar assim, dos neopentecostais, por exemplo, muitos são das periferias e das favelas e tal, porque são igrejas que se aproximaram dessa necessidade dessas pessoas, e a esquerda ficou apartada disso. Você consegue enxergar uma conciliação progressista dessa religião que é conciliadora? Essa religião que você descreve, amorosa, conciliadora, afetuosa, exatamente. Porque essa igreja que estão falando no Brasil não é a cristã. Essa igreja que está falando no Brasil é uma igreja violenta, rancorosa, vingativa, explosiva, violenta. Essa não é a igreja. A grande igreja, a igreja de Cristo, é a igreja que é afetiva, amorosa e carinhosa. Essa é a grande igreja. Não é essa igreja que estão falando por aí, que é a igreja violenta, agressiva, por qualquer coisa. Aliás, eu tenho um romance que fala nisso. Eu tenho livros que são muito pouco conhecidos. Esse meu livro chama-se Viagem no Ventre da Baleia, que é a vida, né? A vida é a viagem da baleia. Mas, diante de tudo isso, eu percebo essa igreja que se fala no Brasil, uma igreja violenta, sem grandeza, é uma igreja plantada no meio-fio, na calçada, na grosseria. Não é a igreja de Deus, não é a igreja de Jesus. Porque quando a gente fala em Deus, pode estar falando numa entidade mística que a gente não conhece. Mas conhece porque Jesus Cristo está aí. O Papa Francisco, por exemplo, hoje, é um homem muito sério, muito afetuoso, dentro das suas limitações. Não é um grande intelectual, mas procura compreender o fenômeno humano. E é isto. Essa igreja que se apregou no Brasil é uma igreja violenta. A igreja da arma que aquele senhor, eu não pronunciar esse nome não, que eu gosto muito de minha boca, tenho um carinho muito grande pela minha boca. Posso dizer isso mesmo. Tá certo? Então, é isto. Essa igreja que grita, que berra, que insulta, que se vinga de alguma coisa, não é a igreja de Deus, não é. Então, há uma perversão religiosa. O que há no Brasil é uma perversão religiosa muito séria, muito séria. Raimundo, uma pergunta que eu nunca te fiz, querido, qual a tua relação com um escritor que é muito caro assim aqui no Brasil, enfim, mas que eu nunca vi explicitamente ninguém abordando a tua obra como a dele. E eu queria saber qual o impacto da obra do Nelson Rodrigues na tua condição de leitor e de criador literário. Olha, o que estragou muito o Nelson Rodrigues foi esse conservadorismo estúpido que ele tem em relação à política, em relação à convivência social. Não dá para entender que um homem que criou personagens tão fortes seja também o mesmo canalha que se debateu, em cima de uma direita estúpida. Não dá para entender de jeito nenhum. Eu até procuro entender
com os crimes, assassinatos que ele teve que enfrentar. Não posso entender. E gostaria muito de não gostar dele. Embora eu tenha que dizer a você que foi um dos atores mais que eu li na infância. Porque na biblioteca do meu irmão tinha assim, que eu herdei, 10 livros, de cada 10 livros, 9 era teatro. E, naturalmente, a obra de Nelson Rodrigues. Eu tenho por Nelson uma repulsa muito grande e, ao mesmo tempo, a admiração de que ele tem a capacidade de inventar almas tão atormentadas. Agora, me incomoda demais o fato dele ter chupador de sola de militar. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, incrivelmente ruim. E foi assim. A vida dele foi assim, inteira. O problema de Nelson é que ele queria ser o engraçado da direita. Vamos para uma última rodada livre, então, Raimundo, e depois nós vamos para o terceiro bloco, tá? Vamos começar pelo Mauro Damer. Mauro, para onde você vai nos levar, meu caro? Eu tenho uma curiosidade de saber se o Raimundo, fiquei com curiosidade, se ele tem redes sociais, se ele é ativo nas redes sociais, esse negócio de internet. Eu tenho Facebook. Tá. E aí tem uma coisa que tu falou ali da coragem do escritor, tal, Raimundo, e aí hoje em dia a gente está vivendo uma época muito de cancelamento, né? O tema da semana é assim, a pessoa fala alguma coisa errada e ela é cancelada, né? E daí, por um lado, isso é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim, porque, por um lado, isso daí coloca na sociedade uma espécie de luz amarela sobre discursos, determinados tipos de discursos. Por sinal, nós estamos amarelos. Nós estamos hoje amarelos, né? Mas, por outro lado, também eu acho que pode inibir muito o escritor, pode inibir assim, um pouco o discurso e as sensibilidades do escritor para tratar assuntos que são mais complexos, vamos dizer assim, né? É verdade. As redes sociais, elas têm um pouco essa característica. Eu queria saber como é que tu vê isso, como é que isso te afeta um pouco, né, na tua construção. Assim. Me preocupa muito e me angustia muito, e eu tenho todo dia vontade de desaparecer das redes sociais, porque aquilo ali é muito vulgar, rapaz. É muita gente dizendo besteira aí, e dizendo besteiras em alto som, porque Humberto Eco tem razão. A rede social deu voz aos imbecis, e é isso mesmo. Tenho recebido muitas agressões, muitos insultos, não é? Mas, de qualquer maneira, eu sabia que a obra literária ia me causar preocupações e dores, porque eu ia trabalhar com a ferida humana, a ferida aberta que sangra o dia todo. Esta ferida, nós não podemos esquecer, é o que deve nos incomodar. Essa semana, aliás, eu dei o meu conto, Estão Matando os Meninos, para o meu filho mais novo, chamado Diego, que, por acaso, também, eu não tenho um filho novo, ele é professor de estética e de cultura brasileira. Eu mandei o conto para ele me devolveu com um e-mail muito bonito, e ele dizia assim: pai, você está escrevendo bem. Está escrevendo. Quer dizer, o que eu escrevi não vale nada. Aí, quer dizer, agora, literatura, pai, só serve a quem incomoda. Se não incomodar, não serve para nada. Não é literatura. Isso foi muito bom, eu gostei muito de ouvir isso dele. Inclusive, me dá a convicção que eu não tive o filho errado. E isso é bom. Se ele pensar assim, já está bom. Muito não é bom. verdade? Perfeito. Perfeito. Kátia? Queria saber o que vai constar do seu livro A Luta Verbal. Parece que a gente vive num mundo de constante luta verbal, um mundo extremamente polarizado, quando, na verdade, a maioria das pessoas querem as mesmas coisas, anseiam da mesma maneira. O que você pensa em colocar como conteúdo dessa luta? Bom, esse livro é um livro de ensaios, dividido em 3 partes, uma longa reflexão sobre a literatura brasileira. Então, o primeiro livro é A Luta Verbal, Jorge Amado, por uma estética popular. Aí eu trabalho com a obra de Jorge Amado. O segundo é A Luta Verbal, Graciliano Ramos, por uma estética popular sofisticada. E a terceira é Lima Barreto,
A Luta Verbal. É um livro de 500 páginas. A Luta Nossa. Verbal é Lima Barreto, por uma estética popular negra e brasileira, que deve ser a parte referente a Lima Barreto, que é incrível como Lima Barreto é esquecido no Brasil. Não poderia ser esquecido, podia ser lembrado todos os dias. Então, esses 3 temas vão fazer parte, comporão, na verdade, esse meu livro, A Luta Verbal, que eu espero escrever ainda nessa pandemia, porque a gente está inventando 2 problemas sérios. Uma pandemia e um pandemônio. É uma confusão danada. Mas tudo bem. Qual a mensagem que venha iluminar um pouco a situação atual da nossa luta verbal diária? Eu acho que vai ajudar, né, a gente debater, como você disse aqui agora, ou como o Mauro disse há pouco tempo, a gente vive o tempo se desculpando. Eu disse isso, mas não é assim. Eu disse e é assim. Eu acho que Mauro, nesse ponto, ele tocou na ferida mais verdadeira a que eu me refiro tanto. Muito bom. André Del Fuego. Raimundo Carreiro, o que é voz literária? Voz literária é a revelação da alma do artista. É aquilo que ele tem mais interior, mais escondido, e que ele precisa revelar ao começar a escrever. Escrever com sua voz literária, com sua voz narrativa, com sua alma, com seu espírito. Cuidado para não transformar isso em metáfora. Metáfora é boa na literatura, mas não presta na vida. Então, não vamos tratar como coisa assim, mas como coisa real e verdadeira. É isso. A voz que está no coração e que precisa ser convocada pelo escritor a todo instante. Lindo. Muito bem. Você sabe, Raimundo, eu não posso deixar, até porque esse é um podcast de literatura e comportamento brasileiro, eu não posso deixar de referir o comportamento de um velho freguês nosso aqui do podcast, Raimundo Carreiro, que é o João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou aí a prisão domiciliar do Queiroz e também estendendo a sua esposa, a Márcia Aguiar, que mesmo foragida, recebeu o benefício, então, da prisão domiciliar, sob o argumento que é, enfim, bastante exótico, de que ela precisaria estar do lado dele para prestar a assistência, enfim. Esse senhor, ele deu posse para o atual presidente da Fundação Palmares, ele foi que deliberou também num canetaço que nosso presidente não precisava mostrar o teste da Covid-19, e ele entra num jogo bastante vergonhoso de disputa pela próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, na qual participam outros nomes, inclusive o Procurador-Geral da República. Isso mostra o quanto a sociedade brasileira ela não amadurece, ela não conquista a democracia que se esperaria de um país que tem uma Constituição que consagra o modelo de Estado democrático de direito. E eu fico bastante tentado a fazer uma edição especial sobre esses senhores que, tendo uma função de Estado, não conseguem se comportar de outra maneira que não seja puxar o fogo para o seu assado, como se diz no Rio Grande do Sul, e descaradamente usam a sua posição para benefício próprio. Não é de graça que há denúncias no Conselho Nacional de Justiça, e eu espero que essa semana agora haja desdobramentos nesse sentido e que esse senhor, pelo menos, tenha a decência de reconhecer que a sua decisão, além de inédita, exótica, rara, é inadequada. Com isso, nós fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro bloco, onde são pinçadas situações e pessoas que dariam bom conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral.
Olá, tudo bem? Voltamos aqui com a terceira parte do podcast de modo geral, onde pensamos situações ou pessoas que dariam um bom conto ou romance brasileiro contemporâneo. Vamos começar, como é da tradição desse bloco, por Andréa Del Fuego. A Naja, né? A Naja em Brasília, o estudante de veterinária em Brasília, então ele tinha uma Naja que chegou certamente de forma ilegal, porque ela não tem registro, ele foi picado pela Naja. Parece, eu vi hoje notícia, parece que ele deu uma melhorada, mas ele, enfim, entrou em coma induzido, tomou um soro antiofídico e ficou esperando mais doses que chegariam dos Estados Unidos para salvar a vida dele. Mas eu fiquei pensando nos animais na pandemia, né? Pensei na Naja. Hoje eu vi um gato na Austrália em que as pessoas, enfim, dentro de casa e tal, o homem colocou o gato junto com o lençol dentro da máquina de lavar. O gato ficou dentro da máquina de lavar 12 minutos com água quente. A mulher ouviu o miado e o gato estava lá com a pata no vidro olhando para ela, girando a cabeça. O gato sobreviveu, não é? E fiquei pensando nos outros animais, assim, golfinho em Viena. E aí, esse bando de bicho, pensei numa versão da Revolução dos Bichos, do George Orwell, e assim, em vez do porco como líder, a Naja como líder dessa revolução em meio à pandemia. E como eu tenho feito nos últimos podcasts, é muito gostoso pensar em quem poderia escrever essa revolução dos bichos, assim, sarcástica, cínica, bem-humorada, e eu daria essa revolução dos bichos com a Naja como líder para o Antônio Prata. Muito obrigado por isso, Andréa. Mesmo. Demais. Mauro Damer. Eu fiquei pensando num personagem ou num livro, cara, de alguém de um jovem escritor tentando fazer uma espécie de inventário do pensamento brasileiro, da literatura brasileira, e que ele tivesse uma preocupação urgente em decifrar correntes, escolas, escritores, porque com isso ele vai conseguir entender a alma do Brasil e o drama que o Brasil está vivendo, entendeu? Então eu fiquei pensando numa espécie de alguém que pudesse voltar às raízes do Brasil, aos mínimos exemplos e obras brasileiras, e daí meio desesperado, assim, meio tentando resolver o Brasil contemporâneo, né? O grande desafio do Brasil. Tá ótimo, muito bem. Raimundo Carreiro, meu caro, qual seria a sua sugestão de personagem? Olha, nós estamos num momento tão cruel que não falta piedade, não falta personagem. Para maldade. Para maldade estão todos aí. Uma das coisas que mais me inquieta no Brasil é descobrir que nós temos um governo hoje para destruir e não para construir. Que ele já conseguiu destruir a saúde, já conseguiu destruir a educação de modo eloquente. E mais, criar o ódio permanente. É tanto que eu estou escrevendo uma novela que se chama O País do Ódio. É isso que mais me preocupa. E esses personagens seriam essas figuras que estão aí implantando a dor, o ódio e o sangue, essas coisas. Kátia, minha cara. Olha, eu esses dias assisti Metrópolis, do Fritz Lang, e realmente eu me interesso muito pelo período do surrealismo, pós-Primeira Guerra Mundial, quando o surrealismo surgiu, porque o surrealismo ele visou uma reconstrução do que foi destruído. E eu tenho sempre muito interesse também pelo que passou antes da Segunda Guerra Mundial, o que passou entre as guerras. E Metrópolis é um filme antigo, ainda silencioso, mudo, mas que é exatamente o que acontece no Brasil, e me fez pensar também na pandemia, porque ele mostra uma Berlim dividida, com um mundo subterrâneo que faz funcionar a máquina. E tem os de cima, não é? E durante a pandemia eu reparei muito isso no Brasil, e aqui também, como é a classe trabalhadora que faz a máquina funcionar.
O filme tem muitas mensagens, é um filme de ficção científica, é incrível, sensacional. E a conclusão do filme é que entre as mãos e a cabeça tem que ter o coração para as coisas funcionarem. Gostaria de ver o Raimundo escrevendo um livro de ficção científica. Aí é uma loucura completa. Você sabe, Cátia, que foi a única literatura pela qual eu não tive paixão. Eu tinha alguns colegas que tinham, porque eu pensava assim, quando era adolescente. Como é que eu vou ver um mundo que eu não conheço? Eu quero ver o meu, que está sofrendo. Mas nunca li. Eu gostava, mesmo assim, eu ainda andei lendo Ray Bradbury, que é fantástico. Mas, para lhe satisfazer, qualquer dia como eu estar com você, eu vou estar com alguma coisa escrita de ficção científica. Vou criar um monstro chamado Bolso, e ele vai dominar o mundo. Quebrando todo o roteiro, porque não tem como deixar isso passar, eu vou pedir para a nossa querida Marilena de Castro ler um poema dela. Foi muito bacana a presença dela. Nós estamos, para quem está acompanhando o podcast pelo Spotify, nós estamos com 2 janelas abertas na residência de Raimundo, e a Marilena está o tempo todo presente aqui, a companheira do nosso convidado, que também é nossa convidada. Eu agradeço a oportunidade, estou muito honrada de participar desse programa. O livro chama-se O Passado é Noite. Sim, lindo o título. Pelo momento que a gente está passando, eu vou ler um poema que justamente tem muito a ver com essas coisas, com os cortes, né? Entre o hiato e o abraço, o silêncio dos que carregam navalhas. Corta a lona dos circos e narizes dos palhaços. Entre o silêncio e o ato, as rosas ferem a carne. Trevos decepam braços e pernas. Lírios exalam venenos. Entre o hiato e o silêncio, as palavras não abraçam a ausência. Lindo, lindo. Muito obrigado pela sua leitura. Foi uma felicidade revê-la. Imaginei, Raimundo e Kátia, uma relação, um romance que enfocasse uma relação. Essa ideia me surgiu a partir das notícias de que, em dia recente, a Rede Globo teria pedido desculpas ao Partido dos Trabalhadores e reconhecido que a presença do partido num momento como esse, ela é indispensável. E eu colocaria, evidentemente, como pano de fundo o papel da imprensa, num contexto de pandemia, num contexto de avanço do pensamento de extrema-direita, e questionaria essa peculiaridade brasileira em que nós encontramos uma imprensa que praticamente domina e gerencia a narrativa que prevalece na sociedade, que é capaz de retirar uma presidente, que é capaz de guindar ao estrelato, de criar um herói, um salvador da pátria moralizador, como aconteceu com o senhor Sérgio Moro, que é capaz de muitas coisas, a maioria delas nocivas à democracia, ao debate público, à superação da desigualdade em nosso país. Então, eu acho que esse movimento que, pelo menos alguns analistas de esquerda estão chamando de pedido de desculpas da Rede Globo ao PT, daria, sim, um belo romance ou uma novela sobre o nosso Brasil contemporâneo. Então, fechando o terceiro bloco do podcast de modo geral, agradecendo mais uma vez a generosidade de Kátia Gerlach por estar aqui e também ao nosso ilustre e amado Raimundo Carreiro e sua companheira Marilena de Castro, que leu um poema belíssimo. Mauro Damer, André Del Fuego, João Paulo Cuenca volta no próximo podcast. Obrigado a todos. Até!
podcast, de modo geral.